O Irã acabou de admitir a derrota. Este é o anúncio que o presidente Trump acabou de fazer há cerca de 10 minutos. Parabéns a todos. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora. Suponho que seja meio-dia no horário padrão do leste, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões finais em andamento. Por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. Na 24ª hora, um fim oficial para a guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do pressuposto de que tudo funciona como deveria. O que acontecerá? Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de Guerra dos 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não aconteceu e nunca acontecerá. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América, Deus abençoe o mundo. Agora, uma hora antes disso, eu gravei o vídeo sobre o ataque iraniano aos Estados Unidos da América e basicamente estava argumentando que esse ataque não significava nada. O Irã queria paz e foi por isso que realizaram esse ataque muito fraco. Então, vamos para esse vídeo. Como sempre, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso realmente nos ajuda tremendamente, especialmente ao cobrir ataques de mísseis balísticos no YouTube. Agora vamos começar. Então, o Irã acabou de atacar uma base dos Estados Unidos da América no Catar como retaliação pelos ataques dos Estados Unidos da América contra a instalação nuclear iraniana e, caramba, o ataque foi decepcionante. Quero dizer, deixe-me fazer uma pergunta simples a vocês. Já viram algum país dizer parabéns, mundo, é hora de paz, depois que sua base foi atacada? Não, certo? Isso está acontecendo agora. Isso é o que o presidente Trump acabou de tuitar após o ataque, porque todo esse ataque foi o Irã admitindo a derrota. Então, deixe-me explicar exatamente como tudo aconteceu e por que estou chamando isso de derrota iraniana. Veja, antes de tudo, o Irã mirou na base do Catar, que é a maior base que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Temos aproximadamente 10.000 soldados americanos lá. Mas também temos que levar em conta que o Irã e o Catar são relativamente próximos. Considerando todos os outros países do Oriente Médio, o Irã e o Catar provavelmente têm a relação mais próxima. Além disso, essa base estava relativamente vazia. Na verdade, mesmo antes do presidente Trump aprovar os ataques B-2 em alvos iranianos, instalações nucleares iranianas, nós basicamente esvaziamos esta base. Nós movemos tudo que estava ao ar livre. Só o que ainda estava na base eram defesas aéreas, coisas defensivas e tudo que podemos manter em bunkers subterrâneos ou em áreas protegidas. Todos os jatos que tínhamos ao ar livre foram retirados mesmo antes dos Estados Unidos da América entrarem para o ataque. Na verdade, fizemos um curta sobre isso há apenas alguns dias, quando realmente aconteceu. E vamos assistir isso rapidamente. Os Estados Unidos da América acabaram de retirar a maioria de suas aeronaves da base aérea de Al Udeid, no Catar, a maior base dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, e isso está chamando a atenção. Imagens de satélite mostram cerca de 40 aeronaves no dia 5 de junho, mas no dia 19 de junho, apenas 3 permaneceram. Esta evacuação repentina parece ser uma medida defensiva, à medida que as tensões com o Irã aumentam em meio a ataques israelenses a alvos iranianos. Com o Irã ameaçando retaliar, os Estados Unidos da América estão reposicionando ativos, movendo bombardeiros, navios de guerra e, possivelmente, preparando bombardeiros Stealth B-2 com bombas de penetração em bunkers. Especialistas dizem que é estratégico proteger ativos importantes e ficar pronto para o que vem a seguir. Então, esta foi a base aérea que o Irã decidiu atacar, e não foi um grande ataque. Na verdade, o Irã lançou 14 mísseis balísticos. A quantidade exata de destruidores de bunkers B-2 que usamos na instalação nuclear iraniana. E a declaração iraniana realmente disse que isso foi intencional.
Aqui podemos ver algumas imagens das defesas aéreas do Catar derrubando um míssil iraniano. Agora, essa é uma das melhores partes sobre as defesas aéreas. Elas nem sequer eram dos Estados Unidos da América. Claro, eles são feitos nos Estados Unidos da América, mas foram operados pelas Forças Armadas do Catar, e eles operam 11 mísseis Patriot e 2 unidades de fogo, Terminal High Altitude Area Defense. Os Terminal High Altitude Area Defense são uma das melhores defesas aéreas que temos no mundo atualmente, e são bastante caros. Cada interceptador Terminal High Altitude Area Defense custa cerca de 13 milhões, então definitivamente muito caro para derrubar mísseis iranianos. Mas não foram os Estados Unidos que assumiram isso. Mas não foram os Estados Unidos que derrubaram os mísseis balísticos iranianos desta vez. Foram as Forças Armadas do Catar. Então, não nos custou nada. E, na verdade, todo o sistema de defesa aérea foi muito bem sucedido. Nenhum míssil realmente atingiu algo valioso. Nós tivemos um impacto direto, como vamos cobrir mais tarde no vídeo. Esse impacto foi intencional. Esse míssil estava indo em direção a algo que era um campo vazio. Então, o sistema de defesa aérea decidiu não interceptá-lo. Os catares, é claro, não ficaram felizes com este ataque à sua pátria, e esta foi a reação deles. Sim, John, boa tarde. Estamos recebendo mais informações de fontes regionais agora sobre este ataque iraniano visando a base aérea de Al-Udeid, nos arredores de Doha, Catar. As últimas informações que temos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Catar, eles dizem que esses mísseis foram interceptados sobre a capital do Catar, Doha. Eles dizem que não há feridos no local. E os catarianos estão condenando este ataque lançado pelo Irã. Isso é significativo, mas não inesperado. A distância entre o Catar e o Irã é pouco mais de 100 milhas náuticas. E esta é uma grande base, a maior base americana na região. E ela havia sido em grande parte evacuada, de acordo com uma fonte com quem falamos, antes deste ataque acontecer. Os americanos entenderam que Catar, Kuwait e Bahrein poderiam estar no topo da lista de alvos dos iranianos em qualquer tipo de resposta após os ataques ordenados pelo presidente Trump para atacar as instalações nucleares iranianas no fim de semana. Estamos trabalhando para obter algumas informações agora. Como eu cobri anteriormente, o Supremo Conselho iraniano, ou o líder supremo iraniano, disseram que esta foi uma ação proporcional, e eles decidiram usar a mesma quantidade de mísseis que o número de bombas. Mas a parte chocante viria em um segundo. 100 baixas dos Estados Unidos da América, 100 baixas do Catar, na verdade. 100 baixas de qualquer tipo neste ataque. E isso foi porque os iranianos realmente coordenaram o ataque a uma base americana com os cataris. Eles ligaram para os cataris, deram aviso prévio, dizendo a eles: "Ei, vamos enviar alguns foguetes para vocês. Certifiquem-se de derrubá-los, porque não queremos começar uma guerra com os Estados Unidos da América." Isso foi tudo planejado e é algo que o Irã já fez antes também. Vocês se lembram em 2020, quando o presidente Trump eliminou o comandante da IRGC, ou o general Hassan Soleimani, em um ataque? Bem, a mesma coisa aconteceu naquela época. O Irã enviou cerca de 12 mísseis balísticos, como você pode ver aqui, em uma base dos Estados Unidos da América no Iraque. Alguns deles causaram impacto, mas não houve baixas e tivemos 4 anos pacíficos após aquele ataque. O Irã conseguiu salvar a face, e os Estados Unidos da América, basicamente, viram isso como uma medida de desescalada. Bem, a mesma coisa está acontecendo aqui. Se você olhar para os preços do petróleo, eles estão caindo porque o Irã estava falando muito antes do ataque, dizendo que iriam fechar o Estreito de Hormuz. Bem, adivinha? A Rússia é contra isso. A China é contra isso. Todos os aliados do Irã estão dizendo ao Irã que, ei, você não pode fazer algo assim. Isso poderia levar à Terceira Guerra Mundial. E o regime iraniano não está realmente em posição de começar mais guerras agora. Então, eles estão procurando uma saída. E este ataque deu a eles exatamente o que estavam procurando. Na verdade, até mesmo o presidente Trump explicou toda essa situação como teatro e disse que os Estados Unidos da América não têm intenção de retaliar por este ataque. Esta foi a declaração oficial que ele publicou no Twitter, e deixe-me dizer-lhe que isso foi um pouco engraçado. E eu vou explicar mais por que ele disse isso publicamente. E se isso ajuda ou prejudica as chances de paz entre nós e o Irã.
Mas vamos ler a declaração primeiro. O Irã respondeu oficialmente à nossa obliteração de sua instalação nuclear com uma resposta muito fraca, que esperávamos e contra a qual reagimos muito efetivamente. Foram disparados 14 mísseis, 13 foram abatidos e um foi deixado livre porque estava indo em uma direção não ameaçadora. Tenho o prazer de informar que nenhum americano foi prejudicado e quase nenhum dano foi feito. Mais importante, eles tiraram tudo isso do sistema deles e, esperançosamente, não haverá mais ódio. Quero agradecer ao Irã por nos dar um aviso prévio que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém fosse ferido. Talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e harmonia na região. Vou incentivar entusiasticamente Israel a fazer o mesmo. Obrigado pela sua atenção. Agora, claramente não é uma declaração muito diplomática, porque ele está publicamente dizendo ao mundo que o Irã nos deu um aviso, quando, por outro lado, nunca demos ao Irã nenhum aviso quando estávamos entrando e simplesmente destruindo suas instalações nucleares. Na verdade, tínhamos uma campanha inteira de engano em andamento, enviando alguns de nossos B-2 para o oeste para garantir que o Irã não percebesse o que estávamos prestes a realizar. Então, muitas pessoas estão olhando para essa declaração e dizendo que isso pode prejudicar nossas chances de paz. Bem, deixe-me explicar isso. Na verdade, isso não está prejudicando nossas chances de paz, porque o Irã declarou publicamente que é racional o suficiente para iniciar um processo diplomático porque eles puniram os Estados Unidos. Na realidade, eles realmente não puniram os Estados Unidos, mas essa é a mensagem que os oficiais iranianos vão transmitir para a população iraniana. E eles tinham que fazer algo assim. Os oficiais iranianos tiveram que fazer um ataque simbólico porque isso é o que estava acontecendo no Irã no domingo. Lembre-se, o ataque americano contra a instalação nuclear iraniana ocorreu na noite de sábado, domingo. Então, entre sábado e domingo. E no domingo de manhã, o povo iraniano estava nas ruas protestando contra os Estados Unidos. Eles estavam pedindo ao seu governo para atacar os Estados Unidos e atingi-los com força. Então, o regime teve que fazer algo para basicamente agradar o público interno. Vocês se lembram de como toda vez que os Estados Unidos da América tomam qualquer decisão, como ajudar a Ucrânia a conversar com a Rússia, ou até mesmo se envolver em Israel-Gaza ou Israel-Irã, sempre olhamos isso de um ponto de vista doméstico. Isso vai ajudar o presidente nas eleições de meio de mandato, isso vai ajudar o presidente nas eleições, ou algo assim. Não importa quem está no poder. Toda decisão que se relaciona com a política externa sempre é também vista do ponto de vista doméstico. Bem, a mesma coisa acontece em praticamente todos os outros países, incluindo o Irã, mesmo que seja uma teologia. Mesmo que seja praticamente uma ditadura, eles ainda precisam apaziguar a população doméstica. E é sobre isso que foi esse ataque. Então, vamos olhar o relatório sobre o protesto e depois falaremos um pouco mais sobre isso. No centro da multidão, o presidente do Irã, cercado por centenas de fiéis do partido, desabafando sua fúria contra os Estados Unidos. O que a América fez é realmente imperdoável, diz esta mulher. O Irã é mais forte do que eles percebem. Mas após os ataques dos Estados Unidos da América na noite passada, o regime aqui está seriamente enfraquecido. Então, o que vem a seguir? O líder supremo iraniano Ali Khamenei poderia engolir seu orgulho e possivelmente salvar seu regime e o país de mais danos. Ou ele poderia continuar lutando e arriscar tudo. A opinião pública doméstica agora está dividida e confusa. A resposta deve ser firme e decisiva. O que está em jogo aqui é o... própria identidade. De ser iraniano. Na minha opinião, o Irã precisa se envolver em alguma reflexão e contemplação. Quanto à guarda revolucionária do país, ela respondeu, dizendo que as bases militares dos Estados Unidos da América na região são vulneráveis, mas eles sabem que a retaliação convidaria mais ataques dos Estados Unidos da América. Este é um repórter de televisão estatal que foi para Fordow. Não consigo ver muitos danos, ele diz. Por enquanto, é a palavra da América contra a do Irã. Enfraquecido e humilhado, o regime iraniano terá dificuldades para manter sua credibilidade e controle do poder diante do descontentamento generalizado. Vejo você no próximo vídeo.
Agora, este é um motivo bastante óbvio pelo qual o Irã fez isso. Eles queriam apaziguar a multidão doméstica. E além disso, isso lhes dá mais tempo. Isso lhes dá mais capacidade de controlar o poder dentro do Irã. Para Khamenei, a coisa mais importante tem sido a sobrevivência do regime. E é isso que ele consegue. O Irã já perdeu as instalações nucleares que tinha. Qual o sentido de ir à guerra por isso? Isso é algo que você já perdeu, e além disso, se eles forem à guerra, correm o risco de perder o poder. No Irã, isso não é algo que eles querem arriscar. Então, esta é a saída deles. E em relação à declaração do presidente Trump que ele acabou de emitir, pense nisso, o regime do Irã controla a internet, já é fortemente censurado. Mas além disso, eles podem desligá-la quando quiserem. Então, se houver alguma informação que está se espalhando na internet que eles não querem que as pessoas vejam, eles podem desligá-la. Eles controlam a TV estatal e RGC, na verdade. É por isso que Israel atacou aquele prédio, o prédio da TV estatal. Porque eles explicaram que a TV estatal é um braço do governo, um braço do IRGC, e é por isso que eles querem derrubá-lo, porque está incitando violência e espalhando a mensagem que o governo quer disseminar. Bem, eles ainda têm controle. O regime iraniano ainda tem controle dessa TV estatal e a maioria dos iranianos, mesmo que possam ter acesso à internet. Eles não vão ver o tweet do presidente Trump, eles não vão ver a declaração que ele fez. O que eles vão ver é essa mensagem que o regime iraniano vai espalhar. Para todo iraniano que estava protestando, que estava ouvindo as notícias, que está tentando descobrir como seu governo está respondendo. Então, vamos ouvir essa mensagem. Agressão militar flagrante do regime criminoso dos Estados Unidos da América contra as instalações nucleares pacíficas da República Islâmica do Irã e a clara violação do direito internacional sob a orientação do Conselho Supremo de Segurança Nacional e a liderança do Comando Central de Qatam al-Anbiya, Saadi. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, com o sagrado código Uaba Abdillah al-Hussein, lançou as boas novas da vitória. Atacando a base terrorista americana em Al-Udeid com um poderoso e devastador ataque de mísseis. Esta base serve como quartel-general da Força Aérea dos Estados Unidos da América e é o maior ativo estratégico dos Estados Unidos da América. A ação decisiva dos filhos da nação nas Forças Armadas envia uma mensagem clara e direta à Casa Branca. Mensagem do passo final dos filhos da nação nas Forças Armadas para o branco. Espero que tudo isso faça sentido. É muito provável que vamos caminhar em direção às negociações de paz. E todos que estavam pedindo a queda do exército americano, dizendo que a América não tem o poder de destruir as instalações nucleares do Irã sem sofrer enormes danos, bem, eles estavam errados. Pessoas como Tucker Carlson, Candace Owen, eles realmente não entenderam o quão importante era impedir o Irã de ter armas nucleares. E eles também não entenderam o quanto o exército iraniano é realmente um tigre de papel. Tucker Carlson previu que milhares de americanos morrerão se atacarmos o Irã. Ele disse que a retaliação que o regime iraniano realizará fará nossa economia desabar e a gasolina subirá para $30, quando na realidade os preços do petróleo agora estão mais baixos do que estavam no início do ano. E além disso, nada realmente aconteceu. Nenhuma vida americana foi perdida. Nenhum cidadão americano foi ferido. Além disso, as bases ainda estão bem. Não há danos. E foram os cataris que gastaram seu dinheiro para derrubar a retaliação iraniana. E agora, o regime não tem o regime iraniano que pede a morte da América. Não tem armas nucleares e estão em uma posição muito mais fraca do que estavam no início do ano. Claramente, este é possivelmente o melhor cenário possível. Mas ainda temos que ter em mente uma coisa. O Irã ainda tem urânio enriquecido. Agora é onde eu preciso explicar o urânio que eles estão segurando agora. Isso é algo que cobrimos ontem. Mas vocês veem as linhas de caminhões aqui? Bem, isso foi na instalação de Fordo. Apenas alguns dias antes do ataque dos Estados Unidos da América, e muitas pessoas estão especulando que o Irã estava retirando o urânio enriquecido que tinham na instalação. Então, basicamente, essa instalação abrigava centrífugas. Quando você gira as centrífugas, enriquece o urânio. Agora, de acordo com o Acordo de Não Proliferação da Organização das Nações Unidas, que o Irã assinou, eles podem enriquecer urânio até 4%, que é o necessário para a energia nuclear para fins civis.
Você sabe, no máximo 5%. O Irã enriqueceu o urânio para 60%. Muito! Mais alto do que eles tinham permissão para fazer. Mas você ainda precisa enriquecê-lo para cerca de 90% para o moderno. Armas nucleares de hoje. Então eles ainda estão muito longe da arma nuclear. Mas é definitivamente preocupante que eles ainda possam chegar lá. Mas, felizmente, todas as instalações nucleares que atacamos em Natanz e Fordo, destruímos suas centrífugas. Então vai levar algum tempo para eles reconstruírem isso. Mas eles ainda têm aproximadamente 900 libras, ou 400 quilogramas de urânio enriquecido, que está enriquecido a 60%. E isso é preocupante. Então isso é algo que será discutido nas negociações e vamos descobrir o que o Irã vai fazer com isso. Como eles vão usar isso? E isso não é apenas especulação. Na verdade, temos confirmação sobre esse estoque nuclear que o Irã tem de ninguém menos que o vice-presidente, J.D. Vance. Vamos ouvir rapidamente. É um clipe curto. O órgão de fiscalização de energia atômica da Organização das Nações Unidas disse que o Irã tinha 900 libras de urânio altamente enriquecido. Sabemos o que aconteceu com isso, foi destruído neste ataque. Nós sabemos, isso é um grande estoque. Vamos trabalhar nas próximas semanas. Sim, John, vamos trabalhar nas próximas semanas para garantir que façamos algo com esse combustível. E essa é uma das coisas sobre as quais vamos conversar com os iranianos. Mas o que sabemos, John, é que eles não têm mais a capacidade de transformar esse estoque de urânio altamente enriquecido em urânio de grau armamentista. E esse era realmente o objetivo aqui. Urânio não é tão difícil de conseguir, John, mas enriquecer urânio até o ponto de uma arma nuclear foi isso que o presidente impediu ontem à noite. Agora, se a história serve de prova, o Irã nem sempre é sincero nas negociações. Bem, felizmente para o mundo, o primeiro-ministro israelense acabou de confirmar que Israel pode ter algumas informações interessantes sobre onde o Irã está guardando esse urânio enriquecido, e talvez agentes israelenses ou até mesmo jatos israelenses possam entrar e cuidar disso. Essa foi a declaração dele. Você perguntou sobre o urânio enriquecido. Bem, olha, estamos acompanhando isso, temos acompanhado muito de perto. Eu posso te dizer que é um componente importante de um programa nuclear. Não é o único componente, não é um componente suficiente, mas é um componente importante. E temos informações interessantes sobre isso que você me desculpe se eu não compartilhar com você.